Então é muito comum a pessoa chegar às vezes meio perdida. Ah, eu quero comprar da China. Tá, mas o quê? Ah, não, isso O negócio, eu falo, eu fiz uma transação. Perfeito. Transação. Muito contigo. Venda é a É próxima. a segunda. O Edgar já tinha visto palestra minha. Né? O amor. O contrário do amor não é ódio, né? É egoísmo. Então, às vezes, a raiva é, cara, aonde que tá canalizado? Saudações, movimentadores da balança comercial ao Invoice Cash. Eu tô tendo a honra de conversar com Yuri Uchida hoje aqui do meu lado. Cara, já vou adiantar, obrigado Meeting Comex por essa oportunidade. Já tô sabendo que o Edgar é fanzaço do Yuri também. Demais. O Lucan também é fanzaço, a gente já tava rolando um papo aqui, então até pra ficar claro, se em algum momento vocês notar que o Edgar sumiu, é porque ele tá bem ocupado aqui no Meeting Comex, ele tá vindo quando dá, então não estranhe, porque a gente tem que fazer esse papo rolar, aproveitar essa oportunidade para trocar ideia. Então, já quero de novo reforçar, quero agradecer ao Meeting Comex por novamente a gente estar aqui no evento, pela confiança na CID e na gente, tudo mais, o Edgar, a Carol, a Catarina, a Carla, todo mundo. E link do evento tá aqui nos comentários. Se você não esteve no evento, cara, olha, se prepara para o ano que vem. Se você esteve aqui, mata a saudade agora nesse episódio. As redes sociais de todo mundo também tá aqui para se conectar com o Yuri, com o Lucan, com o Edgar também, que todo mundo aqui está presente, está fazendo conteúdo, fazendo negócios e mostrando por aí. Então eu tô aqui, obviamente, com meu amigo. Agora é amigo, já consegui tanta coisa legal, agora vira amigo. Já vamos sair daqui marcando churrasco. Isso. O Yuri Uchida, que é empresário e palestrante internacional na área de vendas, deu um show no Meeting Comex, eu não pude ver, mas a galera tá elogiando pra caramba. O Edgar Nascimento, que é o diretor comercial da Unique Aduaneira, e o Lucan Pego, que é o CSO da Nexo Fora. Eu fiquei muito curioso, vamos voltar pro assunto, mas eu fiquei muito curioso de falar de neurovendas. E eu queria entender, especialmente na nossa área B2B, que ela é tão técnica, tão fria, tão sem coração às vezes, como é que entra essa neurociência na venda que pode ter coisas que a gente não está prestando atenção na hora de vender? Show, ótimo. Dá esse panorama, por favor. Adoro falar disso. E, bom, primeiro, antes de qualquer coisa, é um prazer estar aqui, Jonas. Obrigado aí pelo convite, a oportunidade da gente estar aqui, transbordar um pouquinho mais com a galera. Muito obrigado. Obrigado ao Edgar, à CIG, né, a Unique, né, de ter me estendido esse convite, de estar aqui no Meeting Comex. Evento maravilhoso, muito bem organizado. Quem não veio realmente perdeu, deu bobeira. Né? Vem aí em 2026. Mas vamos lá, cara. Isso é uma das perguntas que mais me fazem, porque quando eu falo sobre neurovendas, o entendimento do cérebro, do comportamento humano para tomada de decisão na compra, o cara me fala, pô Yuri, mas eu vendo no B2B, e o B2B é frio, é distante, é um CNPJ. Tudo bem, só que por trás de todo CNPJ, quem decide é um CPF. É um ser humano, né? É um ser humano, é um dono da empresa, é um diretor, é um comprador, é alguém de compliance que acompanha. E todas essas pessoas que têm um cérebro humano têm demandas, necessidades e as mesmas buscas que você tem. Seja você como pai, você como empresário, você como comunicador. Então essa pessoa que está lá precisa ser impactada emocionalmente da mesma forma, precisa confiar, inspirar relacionamento com você da mesma forma que numa venda no B2C. Então muda um pouco a linguagem, muda um pouco o tempo de maturação do negócio, mas a construção, ela é a mesma. Um alicerce mais forte. Então, Edgar, me conta, eu sei que você já participou das palestras, tem muita relação com o Yuri. O que tu já aprendeu com ele assim que mudou muito na tua forma comercial? Olha, total. Tem algo que eu aprendi com o Yuri, inclusive isso é o slogan da nossa empresa em 2025. Cara, eu fiz um arquivo confidencial agora com o Yuri, né? Mas tudo bem, vamos lá. Gostei. Eu participei de um treinamento com o Yuri, então realmente foi muito fantástico. E tem uma frase nesse treinamento que eu acabei captando e hoje ela é o slogan da Unique em 2025, que é o que te trouxe até aqui, não vai te levar adiante. Porque por vezes a gente fica agarrado no passado, naquilo que deu muito certo, naquilo que fez a gente chegar num ponto muito alto, né, da onde nós estamos vendo hoje. Só que a grande verdade é que para eu ir adiante, eu tenho que largar os velhos hábitos, os velhos costumes para conseguir avançar. Então o Yuri ele tem uma pegada de mostrar para nós, e é algo que eu procuro viver também no segmento de vendas, porque vender é uma arte, é até difícil quando a gente vai falar de treinamento de vendas, porque o Yuri é um mestre disso. Eu tenho a minha equipe para conversar e realmente é uma dificuldade quando eu vou tratar com a minha equipe sobre vendas, porque é uma arte e por vezes está intrínseco, né? Tá conectado ao ser humano ali, algumas percepções, algumas reações, mas a parte que eu levo desse Meeting Comex que nós trabalhamos aqui
é quem é você, para qual público você está vendendo. Né? Não adianta eu ser o melhor violonista do mundo. Qual é o nome do nosso amigo? Joshua Bell. Eu li o artigo. Joshua Você leu esse Bell. artigo? Eu Eu falei li o dele seu na artigo. palestra. Você leu no LinkedIn? Não Eu adianta. te stalkeei direitinho, né? Joshua Bell. Não adianta eu ser ele, né, mas eu estar, né, vendendo lá no metrô, lá no subsolo, para um público que não vai valorizar. Então essa questão de você se posicionar em pontos estratégicos, que as pessoas vão dar valor no teu produto, eu acho que essa é uma chave principal aí para a parte de vendas. É um erro meio comum no comércio exterior, que a gente quer abraçar o mundo, né? A gente quer ser Exato. especialista em tudo e falar que é bom para todo mundo. Cara, não é bem o caminho, né? A gente fala muito, né? Quando você começa a vir para o marketing digital, e hoje as empresas estão cada vez mais entendendo que não é modinha, é rede social, e não é só Instagram e TikTok, dancinha. A gente fala muito no marketing digital que quando você quer vender para todo mundo, você quer comunicar com todo mundo, muitas vezes você comunica com ninguém. Exato. Então, muita gente fala de vendas, só que eu falo de vendas exclusivamente para o empresário, para o empreendedor. Eu falo de vendas de uma forma mais qualificada. O cara que está ali vendendo em nível júnior, que está começando no mundo das vendas, muitas vezes ele se incomoda com a minha linguagem, porque eu falo uma linguagem de mais maturidade, de mais alta independência, o cara que já é mais autorresponsável e autogerenciável. Então o empresário me escuta, ele gosta. O executivo me escuta, ele gosta. O cara que está começando, ele fala, porra, bicho, que porrada, por que tá falando assim comigo? Esse cara, muitas vezes, ele não gosta de me ouvir demais. Não tá pronto para ouvir, né? Não tá pronto, exato, ele não tá pronto. E tá tudo bem. Eu não falo para esse cara, e tá tudo bem. Agora, quando o cara é um colaborador júnior e ele me escuta e fala, caraca, velho, eu quero aprender a vender desse jeito, esse cara vem para minha base, ele vem para minha comunidade. Então, eu escolhi esse posicionamento, eu escolhi falar para esse público, porque é para quem eu gosto de vender, é a língua que eu falo, é o cara que paga o que eu gosto de cobrar. E tá tudo bem. Só que eu vejo que muita empresa é isso. Eu quero ser bom para todo mundo. E, velho, nem como pai você é bom igual para os seus filhos. Tem filho que talvez você vai ter mais afinidade de algum assunto e o outro filho você vai ter menos afinidade. Natural. Se são duas pessoas que você ama com toda a tua alma e nem com seus filhos você consegue ser bom o tempo todo, por que você acha que para os seus clientes você vai ser o tempo todo? Perfeito. Não vai, lindo. Perfeito. Então entenda, para quem que eu quero falar e fala a língua desse cara. Perfeito. Até trazendo um pouquinho para a nossa história, a Invoice Content ela é uma agência de marketing focada em atender só empresas do comércio exterior. Teve um momento que até eu e o Nicolas pensamos, vamos atender outras áreas? Pensamos, fizemos um teste e a gente viu, não. Cara, vamos ficar focado só na nossa área, tem muito a aproveitar. A competição é menor e a gente vai ganhando cada vez mais credibilidade conforme a gente acha os clientes certos. Porque a gente é uma empresa nova, já vai fazer 5 anos agora. Sim. E tem esse momento que eu acho que toda empresa de comércio exterior passa que assim, a gente atende todo mundo. Entrou, é faturamento, entra. Mas chega uma hora que a gente fala, cara, temos que começar a filtrar melhor, temos que nos posicionar melhor. Tipo assim, dizer sim e não para certas coisas, que aí a gente começa a ganhar qualidade de vida, a gente começa a ter uma margem de lucro melhor. Uma margem de lucro que eu digo saudável, né? Que aí os dois se conectam certinho, a margem de lucro está certinha. O tempo trabalhado, que é a nossa prestação de serviço, a gente mede muito isso, né? Quantas horas que está me tomando aquele cliente. Às vezes tem aquele cliente que dá trabalho, né? Que está o tempo todo te acionando. Que a galera no comércio exterior acha que a gente é 24 horas, né? Tem isso no comércio, que é uma loucura, né? E pensa assim, Jonas, o cara que às vezes te toma mais tempo não é necessariamente o cara que mais te paga. Aham. Muitas vezes o cara que te paga o melhor ticket, esse cara ele já é maduro e autodesenvolvido a ponto de te exigir menos e te pagar mais, porque ele vê valor no que você faz. O cara que tem pouco, muitas vezes ele te paga com o último dinheiro que ele tem. E aí ele quer te esfolar, ele quer te usar todo o tempo que ele puder. Esse cara às vezes te paga menos e te dá muito mais trabalho. Então você escolhe o mercado. Eu quero atender um público que às vezes paga menos e vender um volume monstruoso, tá tudo bem. Muita gente ficou bilionária fazendo isso. Ou eu posso vender para um público às vezes mais qualificado, que me tome menos horas. É escolha. Mas sabe, e legal essa reflexão do Yuri, porque de fato, eu concordo, existem os generalistas que trabalham nessa linha e que também acertaram. Mas o que eu vejo de empresas mais novas, digamos de 5 ou 10 anos, que têm se destacado, aí são essas umas que estão escolhendo o público, escolhendo posicionamento, escolhendo o produto. E quando você falou de demanda, é justamente por isso, porque às vezes o cara que te demanda há muito tempo, ele não entende direito aonde você pode de fato agregar na operação dele. Ele quer te chamar para tudo, né? Sim. E por outro lado, se ele tivesse entendido a sua real geração de valor, ele ia focar naquilo. Ou seja, mas a responsabilidade é nossa, de escolher para onde a gente vai. De comunicar isso com Exatamente. clareza, né? E eu entendo que assim, no começo de uma empresa ou quando ela está passando por alguma dificuldade, o cara está mais sufocado, a gente quer abraçar o mundo. Você quer trazer claro. cliente para dentro e receita. E existe, não vamos nos iludir,
uma fase inicial, acho, de toda empresa, que você tem que atender todo mundo mesmo, irmão. Gera negócio, gera receita e tá tudo bem. Experiência, mercado, network, é isso aí. É isso. Cara, né, vamos pro mundo real. A gente sabe que assim, eu já passei por isso, todos nós passamos e às vezes quem está nos ouvindo está passando por isso. Mas mesmo durante esse período, é muito importante você ter claro assim, bom, beleza, eu quero seguir assim para sempre ou quero escolher um tipo de cliente X? Quem quer ter o melhor cliente? E quando eu comecei a olhar, quem que é meu melhor cliente? O cara que eu gosto de atender, que vê valor, que me gera negócio, que me gera recomendação. É com esse cara que eu vou falar. Eu direciono minha linguagem para esse cara. E ele fica mais feliz e eu também, porque é gostoso atender teu cliente ideal. Não é? Perfeito. Nossa, é bom demais. Quando casa as ideias e flui bem, né, cara? É muito gostoso, cara. Você vê resultado dele também. Cara. Gera valor para todo mundo. E foi reconhecido, né? Que é o cenário. Que realmente, né? Tipo, a gente fala, esse cliente não tá reconhecendo meu valor. Cara, às vezes não tá pronto ainda, né? Ele tá num ciclo, né? Um ciclo dele de crescimento, né? A gente já tá mais na frente. A gente tem feito muito isso lá. A gente desenvolve produtos na China, né? Sim. Então é muito comum a pessoa chegar às vezes meio perdida. Eu quero comprar da China. Tá, mas o quê? Não, isso aqui. Mas qual o preço? Não, me fala seu melhor preço. Falei, não, cara, não é assim. Qual que é o seu negócio? Qual que é o seu target? A China eu vou ter um produto que vai... O mesmo item vai de 1 a 10. Isso. Mas qual que é o seu nicho? Com qualidade também de 1 a 10, isso, né? E eu não estou dizendo que é ruim ou bom. Sim. Eu estou dizendo que é o mercado que ele atua. A gente acabou de falar. Tem muita gente que atua no mercado do 1 e o cara tem sucesso. Mas muitas vezes ele não sabe qual é o mercado. E esse cliente a gente passou a falar, olha, talvez não faça sentido para a gente nem para você, porque você vai se frustrar. Né? Produto, né? A gente desenvolve produto na China, é muita variedade. Se você não tiver o seu posicionamento, seu público, o seu nicho, a gente não atende mais. Mas passamos por um perrengue antes de chegar ali. A gente abraçou tudo. Eu fiquei maluco. Os dias tinham 48 horas. Loucura. Mas hoje, né, a gente consegue... Você falou um negócio muito legal, Luca, que é essa coisa de assim, talvez isso não faça sentido pra gente atender e talvez não faça sentido para esse cliente que eu o atenda. Isso é posicionamento, cara. E eu acho que a gente erra muito em não se posicionar, tanto como fornecedor, como cliente. Vamos trazer isso para fora do mundo de Comex e de negócios para a galera entender. Se alguém te convidar para fazer uma transação, vamos dizer, ilícita, mesmo que você ganhe muito dinheiro, você simplesmente vai falar, Yuri, isso não funciona para mim. Né? Não quero isso para minha vida, não funciona para mim. Isso é posicionamento. Quando você traz uma situação extrema dessa, de fazer uma falcatrua, desviar alguma coisa, ser desonesto, é muito fácil de você entender que o meu posicionamento, os meus valores não me permitem fazer isso. Beleza. Perfeito. Então por que nos negócios, o cliente que não faz sentido para você, que não encaixa na sua estrutura, a gente não sabe negar e falar assim, cara, o meu trabalho não faz sentido para você e você não faz sentido como cliente para mim. E o teu cliente, ele respeita muito isso, cara. Quando ele precisar indicar para alguém, ele vai lembrar, falar, aquele cara que não pode me atender porque eu sou pequeno ou eu não vejo valor, ele pode atender um cliente, um amigo meu muito maior que eu. Isso é posicionamento. Gera confiança, né? Gera credibilidade. Credibilidade. A palavra é credibilidade. É isso. E as pessoas, antes de qualquer coisa, compram por confiança e credibilidade. Exatamente. Você tem que ter moral, meu velho. E posicionamento é criar moral. Aquela história do preço e valor, né? Quem olha para ti, vê preço, né, por preço ele vai te trocar. Isso. Quem olha para ti com valor, ele não troca, porque valor é algo intangível, é algo que você está amadurecendo, né, uma confiança, que é aquilo que o Yuri muito bem disse, e é algo que é o seguinte, é algo que eu vivo, né, conheço o meu amigo Lucan também, e sei que ele vive também, que é o quê? Antes do cliente nos comprar, ele vai comprar você. Exatamente. Eu trouxe, inclusive, no InvoiceCast no ano passado, eu fiz um breve comentário rápido, não sei se eu consegui explicar muito bem ou expressar aquilo que eu vivo, mas a grande verdade é que no mercado todo mundo tem concorrente, não sei se você vai lembrar o que eu trouxe, todo mundo tem concorrente. A InvoiceCast tem, talvez um nicho menor, mas tem também. Tem. Né? O Yuri, quantos concorrentes o Yuri não tem no mercado? O próprio Lucan. Quantas empresas de desenvolvimento está por aí, né, no mercado brasileiro, ou até fora dele? A verdade é que a gente sempre vai ter concorrente em todos os lugares. E quando a gente parte para o meu mercado, vamos lá, navio, avião, porto, Receita Federal, é a mesma para todos, não muda nada. Ou seja, no frigir dos ovos, o que vai mudar realmente é a confiança, o bom relacionamento, a atenção, porque quando dá algo errado e existe a confiança, tu sabe que o teu parceiro não está te enrolando também, sabe? Então é essa questão de confiar. E quando a gente vai abrindo,
né, uma exceção por preço. Não, até faço. E eu entendo também as empresas que abrem a exceção, por vezes não é diferente comigo, e eu vou ser muito sincero aqui, porque a gente também reconhece o momento, né? O momento em que a empresa está. É o momento em que a empresa está, dói no nosso coração, por vezes dói no nosso coração, né? Mas a gente entende o momento que a nossa empresa está e a gente pensa, agora eu não posso. Então agora eu vou até me submeter a isso, mas que Deus nos apoie, nos ajude, que um dia eu possa ter um posicionamento mais firme. Eu tenho amigos, empresários, que eu fico assim, ó, na verdade assustado com um posicionamento firme. Às vezes até demais. Até demais. Ao ponto de um dia eu ligar para ele e falar, olha, essa empresa aqui queria comprar de ti, só que eles compram por esse valor aqui no mercado. Ele olhou para mim e disse, Edgar, quem dá o preço do meu produto sou eu. Então esse cara tá muito bem, ele já tem um posicionamento seguro, né? Que ele não abre mão. Então isso é uma certeza e uma confiança do lugar que eu estou, para onde estou indo, né? E o que conquistei. Perfeito. É uma maturidade monstruosa, é onde todo mundo quer chegar, é maravilhoso. É onde todo mundo quer chegar. Isso. Eu quero falar um pouco da venda, utilizar o emocional para vender, porque assim, no comércio exterior eu vejo que tem dois sentimentos muito presentes, que é o senso de urgência e a raiva. Ou a pessoa está com pressa para fazer a compra internacional para desenvolver, ou está com pressa para embarcar porque está lá carga parada é prejuízo, total. Ou está com raiva porque confiou em alguém que criou expectativas que não devia ter criado, ou às vezes até o cliente criou expectativa, ouviu o que queria e tudo mais. Dá para usar sentimentos como esses assim para venda? Para raiva e para... Senso de urgência. Urgência e raiva, legal. Urgência. Então, esse é o problema que o cliente tem. São duas coisas muito negativas, muito presentes no comércio exterior. E na real, cara, o mundo inteiro tem ou alguma urgência ou alguma necessidade. Eu sempre falo, tira o foco do seu produto, do seu serviço e coloca o foco na solução que você gera para o cliente. Então, vamos lá. Se o meu problema é urgência, o que soluciona isso? Agir rapidamente. Agir rapidamente. Então, o que eu preciso criar na mente do meu cliente? Que a solução para agir rapidamente e desenrolar, desembaraçar para ele, sou eu. Como é que eu demonstro que eu consigo agir rapidamente? Você já sabe fazer isso? Ou já fez alguma vez? Pega algum cliente seu falando assim, o atendimento do Jonas é muito rápido, é muito eficiente, é desembaraçado, ele agilizou em meses, repôs meu estoque e minha empresa vendeu o dobro do que eu esperava. Manda para o teu cliente que espera, que precisa resolver a urgência. Olha só, teu problema é urgência, eu resolvo rapidamente, sem dor de cabeça. Olha o que meus clientes falam de mim. Você acabou de gerar confiança e credibilidade. Pô, o problema do cara ele está com raiva. Raiva do quê? Porque enrolou isso, aquilo. O que resolve esse problema? É diminuir a tributação desse cara, é desenrolar no porto onde está travado. Você já fez isso antes? Sim. Pega um depoimento de cliente. Porque, de novo, por mais que seja um CNPJ que está por trás, no fim é uma decisão humana e emocional. Me mostra que você já fez isso alguma vez por outra empresa, num outro negócio B2B. Essa empresa nova vai entender que você é o cara para isso. Boa, é uma coisa que a gente esquece de fazer às vezes, sabe? Esquece de focar na solução. Tem uns clientes bons que são gratos, a gente esquece, dá um depoimentozinho aqui para mim, cara. Pode ser no anônimo até. E quem que é teu melhor cliente? Teu melhor marketing? É teu cliente. Sim, funciona pra caramba. E a gente não usa. E aí, por isso que eu falo, no negócio mais técnico como o Comex, a galera esquece de fundamentos básicos da venda e do marketing. Porque você vai pro complexo e esquece do simples. Não, e assim, tem duas coisas legais. Por exemplo, eu perdi a conta de quantas empresas eu indiquei a Unic na minha história de vida. Perdi a conta. Assim, cara, falem do serviço que ele presta. Cara, fala com o Edgar, fala com o pessoal, porque a gente tem confiança em indicar. Então, né? Ou seja, é um cliente falando, não tem preço. Melhor marketing, não tem preço, velho. E outra coisa, Jonas, você falou de sentimento. A gente também, às vezes não gasta tempo muito pensando. Porque a gente erra muito a entender qual é o contrário do sentimento do cliente. Né? Por exemplo... A solução, né? O amor. O contrário do amor não é ódio, né? É egoísmo. Então, às vezes, a raiva cara, aonde que está canalizada a raiva dele para eu entender qual é o contrário da raiva dele? Urgência em quê? Cara, porque eu sei que a gente está no comércio exterior, com trading e tal. Muitas vezes nós conseguimos mostrar para o cliente que o tempo perdido não foi na operação, mas foi na operação própria dele. Não de maneira... clássico. Nossa. Né? Exatamente. Então, mas, cara, a resposta, às vezes, ela tem que demorar uma noite. Assim, você tem que ruminar aquilo e entender. E eu acredito, existem clientes e clientes, mas se ele tem bom senso e ele merece ser seu cliente, ele vai entender aquilo que você, com muita categoria, vai mostrar para ele. Mas é entender o contrário. O que ele precisa ouvir para resolver isso? Era a minha próxima pergunta, que era...
A gente tem que entender o que o cliente realmente precisa, porque às vezes essa raiva é uma frustração, Isso. né? De uma E expectativa a que gente ele criou. E a gente entra na pilha do cliente. É, Esse é o grande exatamente. problema. Você não consegue Verdade. quebrar a linha de raciocínio. Então o cara vem, ele tá quente, ele tá nervoso, ele tá frustrado, ele tem urgência. E é muito fácil você ser contaminado pelo ambiente e entrar na pilha de urgência, de necessidade, de raiva do cara. E não, muitas vezes o cliente chega com frustração, eu acolho, entendo, freia, quebra o estado de espírito do cara. Então vamos lá. Edgar, eu entendo que você está com raiva, frustração, mas a gente está se conhecendo agora. Então eu entendo que essa raiva, frustração, essa urgência não é comigo e nem causada por mim. Então eu estou aqui para te ajudar a resolver. Vamos lá. Você está com raiva do quê? Frustrado com o quê? Blá, 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 blá. Como é que a gente resolve isso aqui, Edgar? O que é o mundo ideal? O que precisa para resolver isso? Tal coisa. Porra, vamos olhar então para isso que resolve juntos? Vamos. O que esse cara sentiu em mim agora? Primeiro, profissionalismo. Esse cara sabe o que está fazendo, ele é seguro, ele me passa credibilidade e acolhimento. Esse cara já baixou o nervosismo dele, ele esfriou. Opa, agora a gente vai conversar de cabeça fria. Quando esse cara precisar de alguém que resolva a vida dele, ele lembra de quem? Do cara que causou raiva ou do cara que quando ele chegou puto, quente, Pilhou falou, também. peraí, segura a bronca aqui, vou resolver para você. Ele vai lembrar dessa memória afetiva de, bicho, o dia que eu tava pé da vida, que as coisas não estavam funcionando, o Edgar me salvou. É a catarse, né? Isso é a catarse, né? Quando a gente consegue trocar os sentimentos É assim. isso. Por exemplo, quando a gente faz hipnose, você consegue hipnotizar uma pessoa com essa quebra de estado, de catarse. Exatamente. Muitas vezes é um choque emocional muito rápido. E você consegue fazer isso no processo de vendas, simplesmente quebrando a linha de raciocínio do cliente. Toda objeção que vem é porque a pessoa ela perdeu recursos emocionais e ela está com raiva. Você, como profissional, é o responsável por interromper esse fluxo de pensamento ruim, nocivo, tóxico. Catarse. Entendi, para e vamos lá. Como a gente resolve? E o cara, às vezes, ele está tão quente que ele não para pensar. Quando você tem esse nível de novo, posicionamento e firmeza profissional, tem o cliente fala, Passa segurança. opa, senti firmeza. Quando você é criança e você está em pânico e teu pai fala, filho, fica tranquilo, vem comigo. Não é legal pra caramba? Sim, Segurança. Segurança. Você como marido, sua mulher está em pânico no meio da rua, com alguém que pode assaltar sua casa. E você fala, segura a bronca, meu amor, tá comigo e eu resolvo, a tua mulher se sente segura ao teu lado. O teu cliente tem que sentir isso, cara. Perfeito. Que, pô, não importa o que aconteça, eu seguro a tua bronca, cara. E você Excelente. falou uma palavra-chave para qualquer relacionamento, até conjugal, que é expectativa. Cara, qual é a expectativa? Tenta ler a expectativa do cliente. Não tenta se justificar antes de entender o que você vai falar que pode vir de encontro com a expectativa dele. Porque realmente a maioria dos problemas de relacionamento e qualquer tem a ver com frustração, e frustração ela só existe porque existiu uma expectativa de algo. Então quando você consegue anteceder, mas qual ele está frustrado por quê? Por essa expectativa. Mas essa expectativa talvez não vai ser resolvida com isso aqui que ele está falando. Aí você coloca o foco, né, a lupa justamente na onde está o problema, na tem expectativa. algo que, ainda pegando o gancho da expectativa, que é super importante, tem algo que está relacionado aí que eu aprendi e que eu ainda percebo que as pessoas insistem nisso, que é a questão do sentimento, discutir sentimento. Sentimento, eu aprendi na minha vida que sentimento não se discute. Porque sentimento, a verdade é que o que nasceu no coração nosso agora aqui, cada um tem um sentimento. E é claro, se a gente for discutir se o sentimento estava certo ou errado, não me importa aqui. Mas se o cliente ele se sentiu, né, desamparado, sabe, se ele se sentiu desassistido, embora você pode ter feito 1 milhão de coisas, mas você não fez aquilo que ele queria. E aí entra num segundo ponto, né, que por vezes tentamos discutir um sentimento que não se discute, vai e tenta resolver, faz diferente para que não gere esse sentimento mais uma vez no coração dele. Né? É igual com a nossa mulher, né? Quando gera um sentimento... Vocês também? Enquanto você foi falando, eu falei, cara, é isso. Se uma mulher tiver pé da vida com você, Não e você fala assim, imagina, isso aí é bobagem. Você acha, Você irmão. acha. Ela não. Ela não. Exato. O seu cliente é a mesma Jogar coisa. gasolina no fogo. né? Exato. Então, porque é o seguinte, essa parte do sentimento, para mim, é muito sério no mundo dos negócios. Concordo. Então tem gente que fica discutindo aquilo, não discute isso, vamos discutir a causa aqui, vamos resolver, vamos tentar mudar a forma de explicar, de agir, de atender. E aí tem um ponto muito importante na parte do mercado, que além de toda essa expectativa que a gente leva, a parte do sentimento que o pessoal tenta discutir, mas ninguém para fazer o básico por vezes, e eu percebo muito isso, inclusive, no nosso time, tá? No time dos meus fornecedores, que é o quê? Comunicar, gente.
comunicar. Às vezes a gente se agarra. Não, eu já mandei e-mail. O cliente não entendeu por e-mail. Sabe, eu já mandei WhatsApp. Não, mas você ligou para ele. Gente, é tão básico. Olha o que a gente estava, sabe? Virou um diferencial atualmente, a pessoa que liga. Exatamente. Só que dá atenção. Atenção é diferencial hoje em dia, cara. Imagina. Tem noção? Dar atenção, né? Falar, Edgar, tô aqui pra você, irmão. Exatamente. Eu tenho um caso, assim, que inclusive, né, a gente vai resolvendo. O pessoal manda e-mail, mas manda WhatsApp, manda documento, relatório, para um tempo, uma tarde para montar um dossiê para provar. Não, mas você já ligou. Isso que o cara Não é queria. isso que ele quer. Perfeito. Então é o seguinte, sabe, olha só, né? Comentou muito bem agora, virou um diferencial fazer uma ligação. Porque as pessoas, a verdade é que hoje parece que ligar, se eu ligar para ti direto sem te mandar uma mensagem, parece que virou até um insulto, né? É um insulto. Eu não entendo isso também, que, cara, se eu posso negar eu- a ligação, por que eu vou Eu falo que eu ficar sou o incomodado? disco. Eu tenho essa. Eu não posso agora. Eu sou velho, eu posso ligar. Eu sou da época de ligar. Eu acho legal isso. Você sabe aquela brincadeira do comigo não morreu? Aham. Lembra que quando era criança, assim, comigo não morreu, então tirei meu corpo fora, comigo não morreu. Eu acho que muitas vezes os negócios, cara, muita empresa está passando por isso. Então, assim, te mandei um e-mail sexta-feira, 7h30. Te mandei e-mail. Já não é mais meu BO, irmão, não tá mais no meu colo. tá você quente, não- né? é, Comigo não morreu. a batata Então quente. tem muito isso. Você resolveu outra coisa com o cliente? Eu mandei um WhatsApp. Cara, você não resolveu. Você não decidiu. Você mandou o WhatsApp, jogou a batata quente pro outro e comigo não morreu. Então, a atenção, a ligação, o resolver o problema mesmo virou diferencial, cara. Tá? Às vezes estão querendo Perfeito. reinventar processos, inovar, repensar ofertas. E às vezes o básico é, o que seu cliente precisava? Às vezes era uma ligação. Era desabafar alguma coisa. Era Foi falar, "Pô, Edgar, perfeito. não Foi recebi perfeito. uma pecinha." Era só isso, cara. Então, por menos comigo não morreu e mais... Oi, Jonas, tá feliz? Não tô? O que você precisa? Yuri, eu só preciso que você me mande um beijo. Então, um beijo pra você. E o cara fica feliz, meu Tá velho, tudo muitas certo. vezes. Não é? Show de bola. Perfeito, cara. E o comércio tem muito isso, né? Às vezes estamos lá, cara, eu preciso que tu aprove esse documento porque vai embarcar até o horário tal. Mas eu mandei um e-mail falando desse horário. Cara, liga. Às vezes o cara ficou sem internet e não sabe, velho. Exato. Numa Cara, reunião, não ou viu o abriu um e-mail. e-mail. Nossa, ou... pode acontecer tanta coisa, cara. Sei lá, começou o Windows a atualizar, aquela atualização eterna que vem no Não. pior momento possível. Sim. Pode E, ser Jonas, tanta coisa. às vezes Aí tu ele liga. tá tomando café. E cara, Sim, pode é ser tanta legítimo, ele pode estar no momento, né? Mas realmente, não é o que ele acabou de falou. Significa, eu não estou transferindo a responsabilidade. A responsabilidade é minha. É A minha. pergunta que eu te fiz não é começa a resolveu. trabalhar em equipe, Não é né? se você mandou e-mail, é se você Isso. resolveu. Resolveu. Né? Ou seja, é focar na expectativa, no resultado, né? Na pergunta Mas você vê, correta. ó, isso é cultura e treinamento da nossa empresa, né? Quando a gente fala, o que eu faço com um cara que está estressado, frustrado ou que tem alguma urgência? Às vezes o meu foco está no problema. E se eu treino a minha equipe para estar focado no problema, essa galera não está focada em resolver o problema do cliente. Agora, quando eu tenho uma cultura de resolução até o final, até a completa e plena satisfação do cliente, o problema chegou em mim. Não é um e-mail, não é um WhatsApp, não é eu mandei o papel. Eu vou mandar o papel e ligar. Edgar, você recebeu, despachou, liberou, tá em paz, vai botar a cabecinha no travesseiro tranquilo, vai conseguir chegar em casa, tomar um vinho com tua mulher e dar carinho pro teu filho? Vou. Aí eu vou em casa, vou para casa em paz. Show de... A minha palestra, cara, eu termino. E enquanto eu não ouvi da boca da maioria dos meus contratantes e de um volume muito grande de gente ali, cara, foi animal, foi legal, eu vou sair com a sensação de, será que eu fiz o meu melhor ou foi uma bosta? Porque se foi, eu preciso ajustar muita coisa. Eu peço feedback para minha esposa ou para quem estiver do meu time comigo em toda a palestra. E peço plena e crua honestidade dos contratantes. Cara, se foi bom, me diz. E se foi bom, me diz no quê, para eu reforçar para as próximas. E no que não foi, seja muito honesto comigo para eu aprimorar. Porque eu não estou aqui para dar um show para mim. Eu estou aqui para fazer algo que a galera vai ouvir e falar assim, meu, eu levei alguma coisa de útil. É isso que faz o seu trabalho ser bom. É o cliente feliz, não é você. Eu fiz o meu melhor e entreguei. Às vezes o teu melhor é uma bosta, irmão. Perfeito. Às E vezes o você teu melhor tem não que é o saber suficiente. disso, Você né? tem que saber disso, saber, cara. Exatamente. De verdade. Talvez. A gente não pode se autoavaliar, né, cara? Isso tá enviesado pra caramba, né? Exato pra caramba, cara. Não dá, cara. É aquela coisa, o meu filho é sempre mais bonito. Então a gente tende a achar que o nosso trabalho é excepcional. Às vezes não é, cara. Boa. A questão, a gente começou a pauta falando de neurovendas e a gente foi trabalhando ali, né, de entrega, equipe, cliente, focado nessa parte de bem-estar do cliente. Que é vender bem, também tem que entregar bem, não adianta só vender, né? Boa. Porque vender, por vezes, não que é fácil, mas eu acho mais fácil você vender do que manter. Porque manter, gente, manter é Nossa. difícil, né? Porque vender, eu tenho uma frase com um amigo, ele me disse, e isso tirou um medo de eu ir pra rua vender. De eu ir para uma feira vender, de eu me expor.
Ele falou, cara, se eu sair vender, eu corro o risco de... Se eu sair na rua aí, apresentar meu trabalho, eu corro o risco de vender alguma coisa. Quando ele usou a palavra, eu corro o risco de vender... Te chamou, né? Eu falei, cara, olha o risco. É verdade, né? Olha, se eu só sair daqui, da onde eu tô, do meu escritório, eu ir lá numa feira, entregar um cartão, pode ser da forma mais simples que for. Eu corro o risco de vender algo. Eu corro o risco de ser conhecido, de me conectar com alguém. Perfeito. Mas é difícil manter. E eu queria agora perguntar pro meu amigo Luca, já que ele tem 5 minutos, ele vai administrar aí. Essa parte, Luca, entre vender ou... Porque é o seguinte, né? Nós somos comerciais e a gente sabe que a gente sabe falar muito bem. Sim. A gente sabe vender algo que, por vezes, a gente até desconfia. Essa é a questão. Às vezes a empresa não está no melhor dos momentos. É isso aí, gente. É normal. Vamos lá. Porque, às vezes, eu vendo algo na empresa, eu chego e falo para minha equipe, a galera fala... Nós fazemos isso? Galera, agora entrega aí. Eu vendi. Agora entrega aí. Mas isso é uma arte também, porque você confia no seu time. Então é o seguinte, eu queria entender um pouquinho de vocês sobre essa questão da dificuldade da venda, mas a dificuldade de manter aquilo que você falou também. Obviamente a gente não vai mentir, a gente acredita no potencial que tem no nosso time. Mas existe um paradoxo ali, né? Entre você vender bem e poder manter esse cliente e criar uma relação, né, duradoura com ele. A sua pergunta, ela na minha opinião e no B2B, na minha visão, ela é a chave de sucesso para o B2B. O crescimento de uma empresa B2B, ele ocorre, pelo menos na minha experiência, muito mais no cross-selling do que do new-selling. Quando você começa, o custo de aquisição de cliente, tudo alto. É um trabalho muito difícil. Uhum. Portanto, você está totalmente certo. O grande desafio de uma empresa que opera no B2B é a capacidade de entrega e de manutenção de carteira. Haja vista que grandes escritores têm trazido, inclusive, não é novo, mas talvez se você olhar 10 anos, isso é novo. A questão do farmer e do hunter, você começar a identificar talentos dentro da sua empresa que trabalham só para manutenção. E aí vem o segundo ponto, né? Que é a manutenção, e para ter manutenção você tem que oferecer serviços e produtos novos. Então, esse trabalho de manutenção, de cross-selling, né, ele tem que ser, pelo menos nas nossas empresas, 70% do nosso trabalho de operação tem a ver com retenção e cross-selling, né? Até porque a curva é longa, o CAC é agressivo. Então, eu acredito que uma empresa de sucesso do B2B, ela trabalha muito isso aí que você falou, que trabalha fortemente a retenção, o oferecimento de novos produtos e serviços para que você comece a ser um hub de solução para aquele cliente. A gente na distribuidora, a gente começava com um produto na área de controle de acesso. Mas aí a gente foi dentro da indústria que comprava da gente e entendeu daquele produto que ele usava nosso componente, quais outros componentes a gente poderia desenvolver na China e oferecer para ele. Ao longo de 2 a 3 anos, a gente era um fornecedor quase que insubstituível, por conta da relevância dentro do produto dele e de produtos que nós oferecíamos. Então, e isso nos deu uma vida, que normalmente é de 5 a 6 anos, nos deu uma vida de mais de 10 anos como fornecedores desse cliente. Então, sem dúvida, esse desafio ele é o maior desafio e deve ser onde o empreendedor, né, ele deve colocar a sua mente, as suas cabeças pensantes na empresa para pensar. Concordo totalmente. Porque é isso, ó, a primeira compra, né, o cliente novo, ele exige um investimento em marketing, muitas vezes de estrutura, e esse cara ainda não te conhece e não confia em você. Depois que ele já comprou, consumiu, desde que você tenha prestado um bom serviço, entregue um bom produto, o mais difícil foi feito, que é conquistar a confiança desse cara. Então, vender novamente é o segredo do sucesso. Sempre que eu fecho um primeiro negócio, eu falo, eu fiz uma transação. Perfeito. Transação. Venda é a próxima. É a segunda. O Edgar já tinha visto palestra minha. E aí, quando ele viu palestra minha e falou, pô, Yuri, eu quero você no meeting, opa, isso foi uma venda. Porque esse cara viu, gostou, consumiu e ele quer mais. Pronto, aí você começou a fidelizar a cliente. Perfeito. Se isso desdobra, ótimo, estamos num caminho muito bom. Né? Agora, se você está vendendo uma vez só, o trabalho de conquista e investimento para isso tende a ser muito alto. Perfeito. A conta não fecha, cara. Perfeito. Concordam? Plenamente. Muito legal. Obrigado, tá? Grande pergunta, hein? Grande pergunta, hein? Sabe, né? Um Cicerone, mas né? Mas pensa, cara, olha o topete desse homem. Imagina o que essa mente guarda. Vai estar todo mundo com topete aqui. Tá, né? É verdade. Os menores, os maiores. Eu já foi grande, cara. Hoje eu tô aqui agora. Ariana.
Perfeito, Beleza? gente. E você, aprendeu alguma coisinha? Valeu a pena ter assistido esse podcast até o final? Comenta aqui, cara. Comenta lá pro Yuri, comenta pro Edgar, comenta pro Luca, comenta pra mim. Tá todas as redes sociais aqui, se conecta. Se conecta com o Meeting Comex também, com as redes sociais, pra ficar ligado quando vão ter os novos episódios também. Se conecta também com o Invoice Cash. Então é isso, não tem como agradecer esse papo esclarecedor e... Eu fiquei até sem palavras, assim, sério, foi um dos papos mais gostosos que eu tive aqui no Meeting Comex. Foi um prazer poder conversar aqui com o Yuri, com vocês também, que agregaram pra caramba. Então, trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Que honra. Valeu, tchau.